Sabe, parece que a gente mal pisca e pronto, saiu pesquisa nova de popularidade política. De novo, É verdade, né? Uma atrás da outra. aquela sensação de já. É bem isso. Hoje a gente vai fundo nesse assunto, tentar entender o que tem por trás dessa avalanche de números. Vamos usar como base uma análise bem interessante. O título é Pesquisas e o Cotidiano, o Jogo do Poder. Um tema quente, sem dúvida. Pois é. E o nosso objetivo aqui é, bom, ir além de só olhar o gráfico subindo, descendo, sabe? A ideia dessa fonte é que as pesquisas não são só um retrato. Elas podem ser peças ativas no jogo político. Que moldam percepções. Exato. E até influenciam decisões. Ok, vamos tentar desembrulhar isso melhor. Vamos lá. Então, o ponto de partida dessa análise é que as pesquisas são mais que um termômetro. O material diz que elas funcionam, na prática, como ferramentas de pressão. Sim, pressão sobre o governo, sobre o Congresso, até sobre o mercado, né? Isso. Olha, e o fascinante é como essa pressão acontece, pelo menos na visão desse texto. Eles usam uma metáfora boa, a do outdoor. Outdoor, como assim? É tipo, uma pesquisa ruim seria como um letreiro gigante piscando. Atenção, governo vulnerável. Entendi. Um sinal. Exato. Um sinal que, segundo a fonte, poderia levar certos grupos, pensa no centrão, no mercado financeiro, agronegócio, a pensar, opa, é hora de apertar mais. Para conseguir mais concessões, imagino. Justamente, para arrancar mais coisas. E aí, o risco que o texto aponta é o governo acabar cedendo, né? E se distanciando do que prometeu para quem votou nele. Nossa, essa ideia do outdoor é forte mesmo. E o texto ainda liga isso a outra coisa, a forma como os resultados saem na mídia, certo? A tal da amplificação seletiva. Isso, exatamente. É aqui que a análise fica bem interessante, eu acho. Como funciona isso? A percepção que o material explora é que notícia ruim sobre o governo parece que ganha muito mais destaque, sabe? Mais manchete, mais comentário. Enquanto os acertos ficam meio... Escondidos. Pois é. E aí se cria um clima, um caldo de cultura de que nada está dando certo. Um desencanto geral. Faz sentido. E esse clima, segundo o texto, é perfeito para oportunista político aparecer, né? O texto até usa uma analogia engraçada. Qual? Aquele parente que só liga para criticar, para dizer eu avisei que não ia dar certo. Boa. Entendi a conexão. E essa coisa de focar no negativo acaba alimentando outra crítica do texto, né? Aquela sobre a obsessão com a popularidade em si. Sim, essa é central na análise. O texto questiona muito essa lógica de avaliar governo como se fosse, sei lá, um influencer digital, medindo sucesso em like e dislike. Como se política fosse TikTok, né? A fonte fala isso. Exato. Política virou o TikTok. É uma pergunta que o texto lança. E o perigo disso que eles destacam é o que chamam de governança reativa. Governança reativa. O que seria isso? É um governo que toma decisão pensando mais em como vai sair na próxima foto, na próxima pesquisa, em vez de fazer o que é preciso, o estrutural, mesmo que seja impopular agora. Tipo, evitar comprar briga com gente poderosa. Bancos, lobbies, essas coisas. Exatamente, não se enfrenta a certos interesses porque, pode pegar mal na pesquisa da semana que vem. A preocupação levantada é essa. Então é priorizar a imagem do momento e deixar soluções de verdade para depois. É essa preocupação que o texto traz sim. O risco é trocar o debate político sério de conteúdo por um eterno campeonato de aprovação. E isso esvazia a política, né? Tira o foco do que importa. Exato. O texto compara essa atitude com a daquele colega que só fala o que o chefe quer ouvir, sabe? Ou o participante de reality show que só joga para não ser eliminado. Não mostra quem é de verdade. Entendi. E no meio disso tudo, como fica a vida das pessoas? Qual a consequência que o texto aponta pra gente, pro cidadão comum? Olha, a consequência direta, segundo essa análise, é que enquanto se gasta energia gerenciando a imagem, tentando bombar na pesquisa, as coisas que realmente pegam no dia a dia... O preço da comida, a fila no posto? Isso. Comida cara, saúde, escola, reforma agrária. Essas questões urgentes podem acabar ficando para depois, sabe? Esperando a hora certa que parece nunca chegar, porque o foco está em outro lugar. Ok, então a questão não é ser contra as pesquisas em si, mas o uso que se faz delas. É isso. Precisamente. A análise não diz que pesquisa é inútil. Claro que serve para ouvir, para ajustar a rota. A questão-chave que o texto levanta é: estão usando para melhorar?
Para entender a população de verdade ou para deixar o governo, como eles dizem, bitolado. Bitolado. É, refém do número, sempre na defensiva, com medo da próxima manchete, paralisado. O alerta é contra essa simplificação da realidade, que é super complexa, em meia dúzia de gráficos. Perde-se a profundidade. Entendi. Então, resumindo a visão em que essa fonte apresenta, as pesquisas de opinião, elas não são só um retrato passivo. Elas são peças ativas nesse jogo do poder. Influenciam, pressionam. Ajudam a moldar a própria realidade que dizem medir. E como o texto fala bem direto, a gente não vive de gráfico. A gente vive de quê? De salário melhor, comida na mesa, saúde. De coisa concreta, né? Dignidade. Exatamente. Melhorias concretas. E isso, acho que nos deixa com uma provocação final que vem da própria análise, né? Aquele dilema eterno de quem governa. Qual o dilema? O de escolher. Focar em parecer algo para agradar pesquisa, mídia, gerenciar a imagem o tempo todo, ou concentrar energia em ser de fato um agente de mudança. Fazer o que precisa ser feito, mesmo difícil. E confiar que o resultado real, uma hora, aparece. Exato, confiar que os resultados concretos vão falar por si. Fica essa reflexão, né? Quais as implicações reais de escolher ser em vez de só parecer na política? Ainda mais com toda essa pressão que o material descreve. Uma reflexão importante mesmo, como navegar essa tensão.